É uma porrada no estômago, como deveria ser o nosso país. Ah, Então, eu quis realmente fazer um chamado à realidade, da forma como eu observo, pelo menos, a realidade aqui no nosso Brasil. e que você quer dizer com isso, com o moedor de pobres e com essa porrada Eu acho que na lucidez alheia, digamos assim? Leda, eu acho que existe uma grande mentira no Brasil. E eu gostaria justamente de trabalhar e atacar essa mentira para que as pessoas reflitam sobre o real funcionamento do Estado aqui no nosso país. Existe uma mentira de que o Estado brasileiro ele exista para, de alguma forma, tirar dos de cima e distribuir a riqueza e ajudar os de baixo, que é uma coisa que seria legítima. A ideia de você ajudar a distribuir riqueza, reduzir a desigualdade, ajudar as pessoas mais humildes, isso seria um possível papel legítimo para o Estado. Tem outras Sim. correntes de pensamento que acham que o Estado tem que ser um árbitro neutro, não tem que tirar de ninguém, nem dar para ninguém, tem que ser neutro. O Brasil é um tipo muito peculiar de animal. Ele é um bicho diferente desses outros. Tem o bicho que distribui e tem o bicho que deixa a economia em paz. O Brasil é o Estado que tira dos de baixo para dar para os de cima. Ele rouba o humilde para comprar a lagosta do STF. Ele tira o dinheiro do pescador quando ele vai comprar uma bicicletinha lá e paga 70% de imposto e isenta o helicóptero do bilionário. Ele cobra da empregada doméstica, o FGTS, e do pedreiro para emprestar dinheiro subsidiado para o empresário, para o grande empresário lá do BNDES. Então ele é um moedor de pobres, é um Estado, e eu não estou falando aqui de Bolsonaro ou PT, não estou falando partidariamente, eu estou falando da forma como o Estado está organizado. É um Estado que assalta os de baixo. Ele moe os mais humildes, ele é um fator de desigualdade social no Brasil. Então, denunciar isso, deixar isso muito claro, documentar isso e trazer possíveis soluções, esse é o objetivo do livro. Bom, e como é que você documenta isso? Você provou isso? Bom, Mostrando os impostos, mostrando as, as manobras para tirar daqui e botar ali? tem inúmeros exemplos, mas basicamente eles vão estar em dois grandes grupos, que é de quem cobra e para quem vai o dinheiro. Então, como diz a velho ditado, follow the money, né? Siga o dinheiro. Então, você quer descobrir qualquer coisa sobre qualquer coisa, siga o dinheiro. De quem o Estado brasileiro cobra? Ele cobra proporcionalmente mais dos pobres, certo? Eu sou uma pessoa, sou empresário, eu tive a sorte de nascer já rico, tenho muitos, muitos privilégios na minha vida, eu tive muita sorte, e eu pago uma carga tributária muito menor efetivamente do que a empregada doméstica. Por quê? O imposto no Brasil, os impostos podem ser de três tipos: patrimônio, que no Brasil é um dos menores do mundo; renda, que no Brasil é na média, mas com muita brecha; se você é o imposto, se você está na ciranda financeira, aplicando dinheiro, etc., aí você paga menos ainda. Imposto de renda, pessoa jurídica é 34%, pessoa física é 27,5%, mas o aplicador ele paga 15% e tem algumas isenções. E o maior imposto no Brasil é o que deveria ser o menor, que é o consumo. Então você vai comprar um saco de arroz, o cara vai comprar o remédio da vovó, o outro vai lá, tem que comprar uma bicicleta para pegar peixe, vai pagar a academia de ginástica do bairro lá para ficar em forma. Tudo isso tem uma média de 40% a 60% de imposto embutido nos preços, contra uma média de cerca de 10% a 15% no mundo desenvolvido. Então é o triplo. O Brasil cobra o triplo do imposto de consumo. E como o consumo toma muito mais da renda de uma pessoa pobre do que de um rico, então o pobre paga proporcionalmente mais. Né? Você é, por exemplo, sei lá, secretária do escritório de advocacia, ganha lá 2.000. Todo o dinheiro que ela ganha vai para consumo. E isso é taxado de forma muito pesada. Já o advogado, que é o sócio do escritório, ele recebe lucros e dividendos isento, não paga nada de imposto de renda, zero, zero. E ele vai guardar a maior parte da poupança dele, a maior parte do rendimento. Vai consumir só um pedacinho. E mesmo a parte que ele consome, o rico, ele consome muito mais serviços do que produtos. E pobre consome mais produto do que serviço. Né? Hotel, viagem, barzinho, restaurante é serviço, é coisa para pessoa que tem um pouco mais de poder aquisitivo. Essas coisas são menos taxadas no Brasil do que o consumo de produto. Então o governo pega mais dos pobres. E E por depois que que ele dá nenhum, mais para os ricos. e por que que nenhum governo conserta isso? Então, porque existe uma coisa nas democracias em geral, né, uma certa falha de design, que é a assimetria de poder. De modo geral, numa democracia,
grupinhos organizados têm muito mais força para conseguir os seus objetivos junto ao Congresso Nacional do que grupos desorganizados. Então, você pega de um lado, por exemplo, aqui. Imagina que você tem uma lei para decidir. Cartório, tá? Vamos aqui, carimbo de cartório, autenticação de firma, todas as burocracias de cartório. Você, Leda, você gostaria que o governo desobrigasse algumas coisas de cartório? Certas coisas não tão importantes, você não precisasse mais carimbar, autenticar, reconhecer firma, isso, aquilo? Talvez você ia gostar, né? Assim como Seria 200 milhões de brasileiros, mais prático e mais barato. Só que os grupinhos, os donos de cartório, os altos funcionários de cartório, que estão altamente organizados com lobbies, não vão gostar. Então você tem, às vezes, um grupinho muito pequeno, que faz pressão em Brasília, pressão nos deputados, não tem para contrabalancear a maioria desorganizada, e aí acaba o grupinho levando a melhor. Tem N exemplos aí. Balanço de empresa também. A lei exige que eu, por exemplo, sou dono da Multilaser, eu tenho que publicar o balanço da Multilaser num jornal de grande circulação. Mas não basta botar na internet. internet. Com isso? Sim, mas voltou atrás. Por quê? Ele voltou atrás ou... Foi pressão do Congresso, ele queria acabar. Ele queria acabar com isso. Mas aí, na época, era o Maia ainda, se não me engano. Era o Maia o presidente do Congresso. Sim, o Bolsonaro propôs isso no início do mandato dele, em 2019. O Congresso falou, não, isso aqui vai desequilibrar o negócio dos jornais e tal. E aí voltou a obrigação. E isso dá algumas centenas de milhões de reais por ano para donos de jornal. Uhum. Claro que os donos de jornal ficaram contra. Mas você pensa pela lógica, por que as empresas têm que fazer esse gasto que vai acabar caindo nos preços? Então quem vai pagar isso é o consumidor, né? Porque sempre o consumidor paga. Por que os consumidores que vão comprar macarrão, ou comprar cerveja, ou comprar qualquer coisa, têm que incluir lá no preço o gasto com publicação de balanço em jornal? O negócio está na internet. E eu lembro que a imprensa foi muito contra o Bolsonaro nesse momento, acusou o governo Bolsonaro de diminuir a transparência, a visibilidade das coisas, que é um absurdo, porque se está na internet, que é coisa mais transparente do que a internet? Você põe o nome da empresa lá, aparece o balanço. Por que tem que estar publicado na Folha de São Paulo, no Estadão, no Valor e tal? Sim, mas aí a pessoa não consegue fazer nada, né? Esse Estado vai ficar desse tamanho o resto da vida. Não, eu acho que, novamente, essa é a minha bandeira como eu sou empreendedor, eu sou criador do ranking dos políticos, a gente já se deu a oportunidade de contar um pouco. Eu falei isso, né? no começo, quando eu te apresentei, inclusive. E a gente tem várias lives aqui dos rankings dos políticos no meu canal do YouTube. Sim, super legais. Né? É um portal que ajuda o cidadão comum a se organizar e pressionar e votar melhor nos deputados e senadores que defendem o interesse do cidadão comum. Uhum. E aí a gente falou do imposto, né, que é arrancado dos de baixo, mas para onde vai esse dinheiro todo? No Brasil, o grosso do dinheiro não vai para a base da pirâmide. Ele é arrancado do povo e ele vai para grupos privilegiados que estão no topo. Então, por exemplo, gasto número 1 do poder público. Altos salários, altas pensões. Pensões da Previdência. O Brasil é um país relativamente jovem, mas que gasta como percentual do PIB mais do que o Japão com Previdência. E esse gasto vai muito para a Previdência dos servidores públicos, que tem regras muito diferentes. Aposentadoria integral, etc. Agora, com a reforma, melhorou um pouco, mas muita gente tem ainda o direito adquirido. Né? Pensão para filha de militar, uhum. altas pensões vitalícias para senador, altos salários no funcionalismo. O gasto de juros, que agora está subindo de novo, tinha caído no início do governo, e agora o juro está subindo. O que é juro? O juro é dinheiro subsidiado para rico. Quem que aplica dinheiro no Brasil? Quem tem dinheiro para aplicar e receber juros? É rico. Então, é dinheiro arrancado de baixo para cima. O Brasil é isso, arranca de baixo e dá para grupinho organizado em cima. Geralmente grupinhos encastelados no poder público. Mas você é um empresário. Os empresários são muito mal vistos, né, no Brasil. Diferente do resto do mundo, né? Ele não é visto como um empregador, alguém que dá emprego, alguém que gera emprego, alguém que mexe com a economia. Felizmente está mudando isso, Leda, mas a gente vem de um caldo de cultura muito ruim. Então tudo começa, na minha opinião, nas universidades, onde você tem uma parte da intelectualidade, né? O intelectual, de modo geral, ele tem um certo ranço anticapitalista.
especialmente no Brasil. Tem toda uma explicação para o porquê disso, né? O intelectual ele tem um certo mal-estar, ele tem um ciúme em relação ao sistema capitalista de livre mercado, porque o cara olha e fala, caramba, eu sou a pessoa mais inteligente aqui do país, eu sou o que mais leu, eu sou o mais culto, só que eu não sou o mais rico, eu ando de carrinho popular, eu não tenho as coisas todas, e o dono da padaria aqui do lado é mais rico que eu. Mais ou menos isso. É uma das fontes de mal-estar, né? Muito comprovado já do intelectual. O Mises dizia isso e tal. É porque no sistema de livre mercado, você não ganha dinheiro sendo mais inteligente, você ganha dinheiro gerando mais valor para o outro. Então, o dono da padaria pode ser um cara ignorante, literalmente, mas ele faz pãezinhos excelentes, acorda lá às 4 da manhã e vende o pãozinho dele. E o outro cara que é intelectual, que só fica lendo, pode ser que ele não está gerando valor para o outro, os outros não estão dispostos a pagar. Então, essa intelectualidade que vai minando o sistema capitalista, envenenando a cabeça das pessoas, formando toda uma geração de professores, muitas vezes de extrema esquerda, com uma visão mais populista, uma visão estatista, e aí esses professores vão passando para os alunos, e aí esse caldo de cultura vai ficando no Brasil do atraso, né? De que o empresário é um explorador, o que é mentira. Né? Tem alguns empresários exploradores, tem empresários que estão em conluio com o governo, mas isso é uma ínfima minoria. 99,9% dos empresários estão lá no lugar que eles estão porque eles têm extrema habilidade de tomar risco, de gerir equipes, de inventar novos produtos, de liderar. Eles são o motor do crescimento. Um país tem que valorizar os seus empresários, seus empreendedores, como os países mais envolvidos fazem, como pessoas muito valiosas para gerar emprego, gerar riqueza, gerar inovação. O governo é uma máquina gigante, não é? Um elefante branco incrível, com milhares de pessoas. A Petrobras emprega, sei lá, não empregava, não sei se demitiram, mas nos últimos governos, vamos dizer assim, ela tinha mais funcionário do que as empresas de gás do mundo inteiro. Não era assim? É, gigante. Aqui no livro eu faço, num primeiro momento, uma denúncia dessa situação. Eu acho que realmente é um negócio psicopata. Eu chamo de, eu apelidei de o Estado psicopata. Ele rouba os pobres para dar para grupinhos de cima. E muita gente não se dá conta de que ele funciona dessa forma. E depois eu vou sugerindo medidas para tentar resolver o problema e colocar o Estado a serviço de todos. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!